Obrigado. A gente tem que replicar aqui, porque o áudio não tá saindo dela no podcast. Certo. O Lucivaldo cumprimentou o Fagner. É uma das pessoas que, pelo visto, o Fagner tem mais consideração, né? Isso é Sim, da raiz. fez parte da minha pessoal infância. Tenho o maior respeito por ele. E perguntou se eu, né, o Valbinho, é o mesmo do Haroldo Reis. E a gente tá confirmando que sim. Sou eu. Prazer em conhecê-lo. Vamos prosseguir. Tem mais aí? Pode falar. O Júlio Ventura colocou bate-papo bacana. O Odilei falou novamente 2 astros, top no podcast. O nosso amigo Tony Roberto colocou algumas passagens bíblicas. Legal. Aí o Maílton, Obrigado, Tony. Maílton Silva colocou Tony Roberto. Obrigado aí, Tony, pelas passagens bíblicas. O Maílton Silva disse legal. Felipe Reis está na área. Felipe Reis. José Valdiclei. José a galera da live. Coloquei no meu status. Ah, bacana. Odilei disse que veio já pegar uma fatia da pizza. Bigas Baldi falou. Olha o Bigas. Olha ali. Abraço, Bigas Baldi. E Valbinho, Eu? essa pizza tá com gosto de pizza, viu? Nossa, Como? Tá, bom, tá com gosto de pizza. Não tá com gosto de atum mais? Não, tá com gosto de pizza. Aí Beleza. a Sara Chaves agradeceu. Abraço, Sara Chaves. E o Tony Roberto colocou banda primitiva. Rosimar Santos falou Valbinho, meu maestro. Josimar. Um alô pra Rosimar. É Rosimar ou Josimar? Rosimar Santos. Rosimar Santos. É o Neguinho Batidão. A Sueli Oliveira falou que novos caminhos se abram pra você. Amém. Oliveira. É a tua tia? Minha mãe Sueli. Aí Certo. o Tony César falou. O Tony César respondeu agora. Valeu, meu amigo Fagner Ribeiro. Sucesso, irmão. Aquele Sucesso abraço. pra nós, né? Tony César, sucesso pra nós. Ele merece também. Enquanto tu mastiga aí. Obrigado, pessoal, pelos comentários. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Fagner Ribeiro, porque é uma pessoa interessante, tem uma ótima história de vida e naturalmente virão outros trabalhos abordando esse assunto, essa história de superação de uma pessoa que tinha tudo para desistir e não prosseguir e hoje está aqui provando que Ou até se tornar uma pessoa depressiva, né? sim, em todos os sentidos. Com certeza. Desistir do trabalho, da vida, em todos os sentidos. Tu é um exemplo de autossuperação. Quem cresceu passando pelo que tu passou. Porque uma coisa é a pessoa passar dificuldade na vida por causa de Deixa eu abordar situação uma coisa financeira. aqui rapidinho. Pode falar. Já em relação à dificuldade financeira, na minha fase, no caso da infância, eu nunca soube o que foi, estou sendo sincero, dificuldade financeira na minha fase, no caso, adolescência, nunca soube porque meu avô, meu pai Alberto, isso ele sempre, o que ele pôde fazer por mim, tanto ele como ela, a mãe Benilde, fizeram. Uhum. Já conheci a dificuldade depois de adulto. Eu sei. Mas como eu estava comentando aqui, uma dificuldade que a pessoa tem, que eu acho que pode influenciar negativamente mais do que uma dificuldade financeira, é uma dificuldade de autoestima. Uhum. Entende? Porque uma pessoa que não tem dinheiro, que trabalha e não rende e tal, o cara pode pensar que ele pode resolver aquilo, que ele pode ganhar dinheiro de alguma forma e contornar aquela situação, né? Uma pessoa que tem uma limitação compreendida na sua parte física, aquilo é dela. E aquilo pode ser pode ser um motivo de falta de estímulo, dependendo de como é a autoestima dessa pessoa. Né? A pessoa crescer com aquilo, crescer com uma característica física, crescer com uma deficiência física ou qualquer característica que seja, é uma coisa que está na pessoa ali. E por isso que isso torna ainda maior a tua superação, a tua vitória, porque tu passou por cima disso. Entendeu? Tu viveu o que viveu e foi vencendo a cada etapa. E tô vencendo até hoje, Tu né? foi... eu reconheço isso. Agora, continuando o papo aqui, a gente separou algumas questões aqui, né, Certo.
para abordar. A questão espiritual, cara. Como é que foi... Agora há pouco tu comentou a respeito de talvez a gente esteja passando por uma vida que dependeu da vida passada, então isso faz a gente perceber como é que é a tua vida espiritual, assim. Tu comentou que tu chegou perto de se tornar ateu. Sim, no quase começo, eu me torno né? um ateu. Aham. Quase. É tanto que eu cheguei a duvidar, porque existe o ateu, que é o que não acredita em Deus. Existe o cético, que é o que eu fui. O cético é o que tem dúvida. Eu já fui uma pessoa cética. E existe o crente que é o que crê, que é o que eu sou hoje. Creio que existe Deus, só que eu vim acreditar em Deus na dor. Eu vim passar a acreditar em Deus quando Ele começou a me provar. Eu comecei a sentir na pele várias situações, aí eu vim ter convicção da existência de Deus. É por isso que a pizza complica, né? Te demora mastigando. Não, Mas tu- tá ótimo, Pissa. Mas no começo, quando começou a se revoltar, chegou a culpar a Deus por algumas coisas. Cheguei. Tipo, A culpar Deus, culpar as pessoas. eu não diria nem culpar Deus, mas ser, tipo, começava a cobrar, né? Cobrar de Deus, tu cobrava muito. Cobrava. Mas tu tinha uma iniciação na igreja? Na igreja, católica? eu tive, na realidade, em relação à religião, eu tive uma coletânea de religiões. Você nem imagina. Mas a tua mãe, teus avós, eles eram Católicos. da igreja, né? Católica. Uhum. Então eu passei por diversas religiões para mim poder chegar onde eu cheguei hoje, no caso, no sentido espiritual. Hoje eu sei que Deus existe, o ar que nós respiramos, tudo é um dom gratuito de Deus. Deus, Ele é maravilhoso, nós não somos nada sem Ele, é o que eu vejo. Mas aí tu teve um período de descrente ou não? Como é que foi? Tu era uma criança, os teus avós, teus pais que te criaram, eles eram da igreja católica. Sim. E quando foi que tu começou a se distanciar um pouco disso? Assim, tu passou por um período descrente até entrar em outra igreja ou tu foi mudando? A minha adolescência, quando eu fui criado com a mãe Sueli, que é minha tia, tia, é irmã, é mãe. Uhum. Então, quando eu fui criado com ela, em 1996, eu tive um período muito ali grande na Assembleia de Deus. Passei uma época na Assembleia de Deus. Mas em função dela, por causa Sim, dela. por causa que eles iam para a igreja, eu ia com eles também. Só que quando eu voltei para Capanema, aí as coisas, religiosamente falando, as coisas começaram a desandar. Tipo, você começa a andar no mundo, a conhecer pessoas que... Já entendeu, né? Então foi isso aí também. Uhum. Mas teve momentos assim que tu buscou solução ou explicação para tua condição física na igreja? Sim, sim. Buscar Deus em oração, buscar uma resposta. Eu perguntei ainda agora há pouco, quando tu era criança, tu te questionava, né? Por quê? Tu chegou a fazer esse questionamento dentro da igreja? Tipo, Deus, por quê? Buscar uma explicação para aquilo? Sim, Pra ti? sim, sempre. Tu tinha alguma resposta de Deus? Assim? Naquele período não, porque na realidade eu brincava de religião. Eu estava na igreja, mas eu só queria ganhar conhecimento, estudar a Bíblia por estudar. Tipo, estudar os 39 livros do Velho Testamento, mais 27 que é do Novo Testamento. Aquilo ali era só teoria, só queria aprender a Bíblia sem viver ela. Compreendeu? Acho que sim. Não, beleza. Eu te pergunto isso porque muitas vezes a pessoa tem problemas e ela recorre, às vezes, à igreja como fuga. E em outras vezes a pessoa recorre à igreja como busca do conhecimento, sabe? Como uma espécie de solução para tirar aquelas dúvidas que a pessoa está. Né? E muitas vezes a pessoa que se considera com limitação, ela acaba se aceitando por compreender ali uma dimensão espiritual como explicação Entendi. da preparação dela. Né?
Aí por isso que eu perguntei se tinha sido esse o teu caso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que... como é que eu vou perguntar isso? Tá escrito aqui. Vai lá. Tu te acha feio? Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Natural. Não, a questão não é eu me achar feio. Bora colocar um pingo no i. Tá. Existe a estética, certo? Uhum. Então, dentro da estética, existe o bonito, existe o feio. Esteticamente falando, a verdade ela tem que ser dita. E você só é feliz quando você aceita a verdade. Então, esteticamente falando, veja bem, esteticamente falando, eu não sou bonito, tá? Mas, porém, aí entra o lado religioso. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então, para Deus, todo mundo é bonito, no sentido espiritual. Só que, humanamente falando, se tem um feio, tem um bonito, não tem um gordo, não tem um magro. Só que, às vezes, a pessoa não aceita isso. Se hoje a pessoa chegar comigo